O recheio ficou pronto, do jeitinho que eu coloquei na geladeira. Eu deixei na geladeira por 1h30 aproximadamente. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a textura desse recheio. Olha, ficou parecendo um sorvete, olha. Fica bem firminha e muito cremosa. Olha, que maravilhoso. Agora, esse recheio já está pronto para ser colocado no bolo. Tenho certeza que se você fizer, você vai adorar. Gente, isso aqui, olha, fica muito parecido com sorvete. Fica muito cremoso. E agora a gente vai rechear o bolo. Então vamos à hora da montagem. Agora você vai receber aí os pulos do gato que eu faço para a montagem do meu bolo. Então, a primeira coisa, eu tenho um dosador que eu utilizo só para calda. O que eu vou fazer? Como eu sei que o meu bolo eu quero com 2 camadas de recheio, então eu já cortei esse bolo em 3 discos. Então olha aqui, eu tenho 3 discos de bolo, certo? 3 discos de massa. Então eu vou separar a minha calda em 3 partes, para que todas as massas fiquem umedecidas igualmente. Então eu pego aqui e vou colocar a quantidade dividida em 3 partes. Coloquei a primeira parte, já sei que essa quantidade vai ser o suficiente para que eu umedeça a minha massa. Como eu sei que eu tenho 3 discos e eu preciso de 2 camadas de recheio, aqui eu posso pesar. Mas como eu falei para vocês que eu gosto de muita praticidade, o que eu faço? Eu divido o meu bol aqui, olha. Eu faço a divisão e eu coloco metade do recheio na manga e a outra metade fica para eu utilizar depois. Então dessa maneira eu vou ter uma quantidade muito semelhante e sem que as minhas camadas fiquem diferentes. Então eu venho aqui, olha, agora que eu fiz a divisão, eu venho pegando aqui parte e vou colocando aqui na manga. Então eu já conheço a textura do meu recheio, eu sei que esse recheio está na textura ideal. Então agora é só eu colocar na manga. Essa quantidade aqui, tá? Vai dar para você rechear um bolo de 25 centímetros. Tem uma manga bem grande aqui, porque eu já tiro de uma vez e a outra metade fica lá. Agora eu já sei que a medida tá muito semelhante. Tirei metade. Então, aqui é uma camada de recheio. Olha, gente, bastante recheio. E agora a gente vai para a montagem. Na forma, normalmente eu não forro plástico, tá? Por quê? Porque eu coloco contrário à massa. Então aquela parte da massa que ficou um pouquinho mais sequinha em cima e que ficou em contato com a forma, eu coloco em contato com o recheio, porque eu não preciso tirar a camada de massa e aí ela já vai ficar umedecida, porque eu vou colocar a calda e depois o recheio. Então aqui, olha, onde muitas pessoas colocariam assim, eu faço o contrário. Eu pego essa massa e eu coloco ela assim. Então eu já forrei aqui a massa. Forrei a forma. E agora eu vou colocar a calda. Se fosse um bolo redondo, eu ia vir fazendo espiral. Como é um bolo retangular, eu vou aqui, ó, fazendo o zigue-zague, tá? Tanto assim quanto assim, para eu ter certeza que a minha massa está sendo umedecida. Então vamos lá, ó. Olha aqui, eu vou colocando caldinha em toda a massa. Aí eu venho no cantinho. Para esse cantinho que ficou em contato com a forma da massa, ele fica bem úmido também. Olha lá, vou colocando tudo novamente até acabar. E assim a minha massa ficou muito úmida. Agora que eu já coloquei o recheio na manga, eu venho com o recheio, fazendo a mesma coisa, ó. Colocando bem certinho aqui em todo o bolo. Começo sempre pelas bordas e aí eu vou fechando aqui, olha lá, e aí vai ficando com a camada toda uniforme.
Olha, ficou todo bem recheado, não preciso nem agora espalhar com a colher. E eu vou repetir o procedimento, colocar massa, calda e colocar recheio. Colocou a massa e aqui eu aperto, tá? Então você pressiona para que essa massa ela fique toda encostada no recheio e esse recheio ele não venha sair na hora do corte, para que fique aquela fatia bem bonita. Agora nós vamos umedecer novamente. Olha aqui, a corzinha vai mudando da massa, você vai conseguindo identificar aonde está úmido e aonde está seco. Olha, dá para ver a diferença? E aí você vai regando toda a massa. Como eu falei, essa quantidade é a quantidade ideal para que você umedeça toda a sua massa, para que ela não sobre, não fique escorrendo e não falte. Olha, 100 ml por camada, tá? Porque o meu bolo vai pesar aproximadamente 3 quilos no final. Agora eu vou colocar mais recheio. Ó, aqui eu utilizei a metade, agora eu vou utilizar a outra metade. Agora nós vamos utilizar a terceira e última parte de calda. Esse bolo não vem até o topo da forma, porque essa forma já tem 10 centímetros. Então eu sempre faço um bolo um pouco abaixo, por quê? Senão esse bolo vai ficar muito alto e vai passar o peso. Então aqui eu consigo fazer com que esse bolo ele tenha 10 centímetros depois, praticamente na hora da decoração. Então fique sempre ali entre 8,5, 9, nunca passa de 10, porque senão vai passar muito do peso normal aqui que eu vendo por quilo no caso, tá? Não vendo por tabuleiro. Então, aqui fica a dica. A forma é alta, dá para utilizar tanto para bolos mais altos, onde os bolos chegariam aqui a 12 centímetros, ou bolo tradicional com 2 camadas somente. Se fosse para 3 camadas, ia comportar perfeitamente. Agora, eu vou cobrir isso aqui, vou deixar no mínimo por 6 horas na geladeira. Se você não tiver tempo de deixar na geladeira por todo esse tempo, você pode colocar no congelador por 1h30, 2 horas, retirar o bolo e rechear. Então agora é só cobrir e esperar mais um tempinho. Oi pessoal, então agora que o nosso bolo já tá lá na geladeira, que já deu o horário da gente tirar o bolo, antes de retirar esse bolo, nós vamos fazer o famoso chantininho. Então esse chantininho é um chantininho tradicional, vamos dizer assim, que muitas pessoas utilizam. Eu vou passar as minhas medidas do que funcionou pra mim. Aí vai vir várias perguntas aí na sua cabeça. Bia, mas e se eu não tiver a mesma marca de ingrediente que você está utilizando? Pode sim substituir por outros, tá bom? Desde o leite, quanto o glacê real, também, tá bom? O chantilly. É bastante importante você entender que essa receita funciona se você fizer de outra maneira. A minha dica é que se você não tiver batedeira planetária, você divida a receita, tá? E faça metade e metade. Por quê? A outra batedeira, nós sabemos que ela é um pouquinho mais fraca, mas isso não quer dizer que vai te impedir de fazer essa receita. Dá pra você fazer, mas aí você divide a receita para não forçar a sua máquina e ela pifar de vez, tá bom? Aí, pessoal, nós vamos utilizar aqui nessa receita 4 ingredientes, tá? Que é o leite em pó, o glacê real, o emulsificante e o chantilly. Eu vou contar todos os pulos do gato pra vocês, né, pra que essa receitinha dê certo. É muito simples, tá? A gente vai bater de uma vez só na batedeira. Então vamos lá. Primeiro pulo do gato. Você precisa deixar esse chantilly dormir na geladeira. O ideal é que quando você compre ele, você já armazene ele na geladeira. Pode ser na gaveta, pode ser em um cantinho lá, já deixa ele lá, tá? Não vai acontecer nada de ruim com ele, deixa ele refrigerado. Bia, surgiu uma encomenda agora, não deu tempo, tive que comprar o chantilly, então o que você vai fazer? Você pode tirar esse chantilly da embalagem, colocar num recipiente de alumínio, numa caneca, alguma coisa do tipo, e colocar no congelador. Porém, você vai ter que ficar visualizando toda hora para que não crie cristais de gelo.
O importante é você saber que qualquer das marcas não pode ser congelado, tá bom? Então, o pulo do gato aí do chantilly é que ele seja muito, muito gelado. Algumas pessoas até colocam, né, ali 20, 30 minutinhos o chantilly no congelador antes de bater, e eu acho excelente. Uma outra dica é que muitas pessoas também guardam, tá, até aqui, olha, o bowl, se for de alumínio, e também o batedor na geladeira. Então, depois que você higienizar, você pode já deixar ele na geladeira, que ele vai ajudar ali no batimento do seu chantininho, ó, tá bom? Então vamos lá. Leite em pó, ai, ai, ai. Se o nome do chantilly é chantininho, será que eu posso fazer com outra marca? Então vamos lá. Pessoal, o que vocês têm que entender aqui? Existe a preferência por chantininho, de leitinho, tá bom? Mas existem outras marcas muito boas também. Então não vamos generalizar, né, e falar que outras marcas não funcionam. Funciona, tá? Claro que vai de paladar para paladar e vai de bolso também, tá? Porque às vezes o outro leite, que também é bom, você encontra uma promoção, você consegue comprar ele um pouco mais barato, e se eu fosse você, utilizava, e não precisa você mudar o nome dizendo que o seu chantininho é de leite... Não, outra marca, né? Não, pode usar como chantininho, o nome da receitinha é chantininho, você vai utilizar um tipo de leite em pó. Então, que fique bem claro para você que outras marcas funcionam, gente. Tem muita marca boa de qualidade, tá? Então experimente, prove, vê o que caiba no seu bolso, né? Que não vai afetar o seu cardápio, para que você fique fazendo alterações, né, no cardápio em relação aos valores que vai ser repassado para o cliente. A gente tem que pensar nisso. E uma dica infalível é busque promoções. Então, quando você tiver promoção, né? Aquele mercado tá com promoção. De leite em pó, de leite condensado, esse tipo de coisa que a gente sempre utiliza, compre. Ele tem uma validade excelente, você pode deixar estocado, tá bom? A outra dica de mercado, de fazer compra, gente, é sempre em atacadista. Se você puder, né, sair, eu sei que algumas pessoas moram em cidadezinhas que não tem, mas se puder sair da sua localização e comprar em grandes quantidades em atacadista, você vai economizar muito. E aí a sua receita cai de valor, tá bom? Então, vamos falar agora da receitinha em si. Gente, essa receita, além de muito saborosa, tá? Ela é resistente. Então não vai existir problema de, ai, derreteu. Não derrete. Se você fizer o passo a passo, eu te dou a certeza plena, absoluta, que não vai derreter. Você não vai ter problemas, tá? Mas tem que estar tudo da maneira que eu falei. O chantilly tem que estar bem geladinho, né? Você tem que colocar as quantidades corretas para que a sua receita saia certinha. Então agora a gente vai bater o nosso chantininho e eu vou mostrar para vocês as duas versões de como fazer. Pesando, né? E para você que ainda não tem uma balancinha, que tá começando agora, né? Que não comprou nenhum equipamento, eu vou fazer a conversão em colher, para que você também possa fazer essa receitinha e vai estar convertido bonitinho na nossa apostila. Então bora pra lá, vamos bater o nosso chantininho e cobrir aquele bolo, porque eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então, vamos lá! Aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é pesar as coisas. Então eu estou utilizando aqui uma colher de sopa, que é aquela colher maior que você tem em casa, tá? Tradicional. E estou utilizando também o medidor. O medidor você compra nessas lojinhas, né, de R$1,99. Você vai pagar ali bem baratinho o kitzinho dele. Então esse aqui tem a mesma quantidade aqui, tá bom, da colher. Então nós vamos medir 250 gramas. Se você tiver uma balancinha, você vai tirar a tara dessa balança. O que é? É zerar a balança com o recipiente em cima. Então aqui, olha, eu tenho uma balancinha. Aqui eu tenho uma balança. Então eu deixo minha balança aqui, aí eu coloco o recipiente e aí eu aperto a tara, porque aí vai zerar a minha balança. Então eu preciso de 250 gramas de leite ninho. Nós vamos contar em colherada para que vocês possam ver a quantidade. Então vamos lá. A colher que eu vou colocar, gente, sempre colher, tá? Quando a gente fala a colher de mãe, a gente costuma utilizar isso aqui. Só que a colher verdadeira é bem mais raso do que isso. Então assim, vamos colocar aqui na colher. E como é que eu vou saber quantas colheres é uma colher tradicional? Com uma faquinha, com uma espátula, você vai passar aqui, olha, e vai tirar todo o excesso.
Isso aqui é uma colher de sopa. Então, mais um pulo do gato para você aprender, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui algumas colheres até chegar a 250 gramas com a colher assim retinha, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu coloquei um pouquinho desse leite lá, só para não derrubar. Então, aqui nós já temos a quantidade correta, que agora você já aprendeu que colher de sopa é quando você utiliza a colher e você deixa ela retinha. Nós temos 36 colheres de sopa de leite em pó. Agora a gente vai converter o glacê real e também o emulsificante. Agora que já tá pronto, vamos deixar reservado. Vou zerar minha balança e vou utilizar aqui 20 gramas de glacê real. Então vai ser bem mais fácil o glacê real, tá? Pode ser a marca que você quiser. 20 gramas vai dar 2 colheres. 2 colheres de sopa de glacê real. Então deixa reservado. E agora o emulsificante. Aqui eu tô utilizando o emulsificante da Mega Sabor, tá? É um emulsificante para sorvetes. Então tem escrito, tá bom, no rótulo que é para sorvete. É esse mesmo que você vai utilizar no bolo. Ele vai dar volume, vai deixar o seu chantininho brilhante e nós vamos utilizar apenas 15 gramas de emulsificante. Aqui eu estou com uma colher de sobremesa, olha a diferença, tamanho, e eu vou utilizar e medir aqui. Vou pegar uma colher de sobremesa e vou raspar ela para que ela fique retinha também. Vai passar a quantidade bem exata para que você também não se perca aí. Olha, deu 4 colheres. Porque se eu trouxer aqui para você na medida em colher de sopa, vai dar aqui diferença. Eu teria que falar para você, olha, coloca 1,5 colher. Mas o que acontece? Como é que você vai medir exatamente meia colher? Então é mais fácil fazer essa medida assim, dessa maneira. Agora você vai entender, porque muitas das vezes você faz uma receita e seu bolo fica mais seco, ou o recheio fica mais líquido, porque você erra na medida. Então nós já temos os principais ingredientes e vamos colocar agora o chantilly. O chantilly é 1 litro de chantilly gelado, então nós temos aqui, recapitulando a receita, tá? 250 gramas de leite em pó, qualquer marca, como eu falei. Aqui eu tenho 20 gramas de glacê real e aqui eu tenho 15 gramas de emulsificante para 1 litro de chantilly gelado. Então vamos lá. Eu vou colocar 1 litro de chantilly. E agora eu vou colocar os outros ingredientes. Já todos juntos aqui, tá? Então é bem facinho essa receita, você não vai errar ponto dela. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o batedor e eu vou dar simplesmente aqui uma mexida para a hora que eu iniciar o batimento, esse pós aqui, né, que é o leite em pó e também o glacê real, ele não voe e aí vai fazer uma sujeira. Então, olha, dei uma mexida, só misturei e agora a gente vai iniciar o batimento. Aqui na batedeira, muitas pessoas me perguntam assim, Bia, qual velocidade bater? Lembrando que cada batedeira vai ter uma velocidade diferente dependendo da marca e uma rotação diferente também. Gente, bata na velocidade alta, tá bom? A mais alta que estiver na sua batedeira, só fique atento ao ponto que é esse aqui que eu vou te mostrar agora.
Então vamos lá. Primeira coisa que você deve estar pensando é como que a Bia vai tirar o bolo depois que esse bolo tá na geladeira e tá sem o plástico. Simples assim, gente. Eu vou passar aqui a espátula, olha. Tem toda a lateral do meu bolo. Com bastante cuidado para não arrancar pedaço. Eu gosto bastante dessa espátula aqui, olha, que ela é bem retinha, que ela vai aqui limpando toda a lateralzinha, olha. Passei em toda a lateral. E agora, simples assim, eu vou virar esse bolo na bandeja, no prato, né, aonde esse bolo já vai ser decorado e eu vou deixar ele cair. Somente isso, ele vai desgrudar totalmente. E agora, antes dele fixar totalmente aqui, ó, se eu quiser movimentar, eu movimento ele agora, neste momento, para deixar ele centralizado. Então você dá uma olhadinha, ver se tá tudo ok. E você espera ele cair. Vamos ver se ele já tá descendo. Já iniciou. E aqui tá o nosso bolo. Lindo, retinho e perfeito. Olha, gente, fica muito, muito bonito, olha. As camadas totalmente uniforme. Ele já tá retinho, então eu não vou ter problema na hora de decorar. E tá aí o bolo sem plástico, sem nada, sem poluir o planeta, que isso é importante também. E você viu que dá perfeitamente. Eu já falei na outra aula, mas eu vou reforçar. O pulo do gato, exatamente desse bolo sair perfeito, é o quê? Aquela camadinha, aquela crosta que fica um pouquinho mais durinha, mais queimadinha. Tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, que fica em contato com a forma, eu coloco elas pra dentro, aonde ela fica em contato com o recheio, porque ela vai ficar úmida, o recheio vai umedecer ela, e eu tenho um bolo assim, ó, todo branquinho, tá? Então, é exatamente isso. Por quê? Essa parte aqui não está diretamente em contato com farinha, com açúcar, né? Porque fica cristalizado ali. Você já fez algum bolo que ficou assim um pouco grudentinho em cima? É porque tem uma camada de açúcar ali. Então, aqui como ficou pra dentro, ele sai facilmente. E aqui tá a minha forma, olha, pra provar isso, que tá limpinha, sem nenhum pedaço de bolo. E agora a gente vai fazer a decoração desse bolo, iniciando pelo alisamento perfeito. Quem é que não quer um bolo liso? O importante é você saber que para você fazer boas decorações, o alisamento e nivelamento dos bolos precisam ser perfeitos, tá? Hoje em dia nós estamos utilizando as quinas perfeitas, então cada dia mais, né, que a gente está utilizando um bolo quinado, um liso perfeito, é importante que você entenda que se o seu bolo tiver um bolo como esse, simples, tá? Tiver todo branquinho, sem porosidade, se você colocar pequenos detalhes, escrever somente um parabéns, colocar flores aqui no canto, o bolo já vai ficar perfeito, já vai ficar lindo. Então você demonstra para o seu cliente que você sabe o que você está fazendo. Então exatamente isso, essa aula, para você desvendar todos os mistérios e segredos do chantilly. E na verdade, gente, o chantilly mágico é exatamente isso. São várias receitas de chantilly, de chantininho, que muitas pessoas não sabem utilizar. Claro que eu inventei a receitinha especial para flores e essa você vai encontrar no meu curso e tenho certeza que você vai ficar muito interessada em aprender, mas aqui eu quero desvendar todos os segredos para que você faça decorações perfeitas com o que você tem em casa e principalmente iniciando da maneira correta. Então, como eu já falei, o passo a passo é fundamental para que você tenha um bolo totalmente perfeito, que esse bolo aqui você sabe que vai ser entregue, que ele vai chegar inteiro e você não vai ter aquele medo mais. Então, medo e insegurança você risca da lista, porque não vai fazer mais parte da sua vida se você assistir essa aula e aplicar ela do jeitinho que eu tô te ensinando aqui com todos os truques e pulos do gato. Então, bora lá agora fazer o alisamento perfeito desse bolo? Então, vamos lá. Agora, voltamos aqui ao chantilly. Esse chantilly, ele tá totalmente poroso, olha só, cheio de buraco, tá? E muito resistente. Então é isso mesmo que a gente quer. O que nós vamos fazer agora? Nós não vamos hidratar esse chantilly. A gente vai dar umas espatuladas nele. Então você vai amassando o chantilly para que tire um pouco dessa porosidade dele. Ó.
você vai perceber que ele dá até uma leve diminuída na quantidade, porque aqui tá com muito ar. Então, não é batendo, tá? Se você fizer isso aqui, ó, você vai trazer ar de novo pra ele. Então, eu indico que você vá espatulando mesmo, olha, amassando. Você já vai percebendo que esse chantilly tá ficando mais liso. Olha, vou trazer pertinho de vocês. Olha aqui, ele já começa a ficar um pouco mais liso. Então, a gente vai amassando ele para ele ir tirando todas essas bolinhas de ar. Porque quando a gente coloca, né, o emulsificante aqui, a gente tá incorporando aqui ar no na nossa cobertura. Né? E como eu falei aqui, eu vou explicar para vocês a hora que eu for alisar o bolo, a função de cada ingrediente aqui nessa cobertura. Então, olha, você já percebe que ele tá bem mais liso. Então, nesse ponto aqui, já dá pra gente fazer o alisamento do bolo, ok? Vamos lá pro alisamento. Então, aqui, para facilitar a vida, eu peguei uma manga e vou colocar aqui parte desse chantininho, né? E eu vou passar uma pré-camada. Essa pré-camada é uma colinha, tá? Por quê? Essa colinha tem a função de grudar todos os farelinhos. Então, vai fazer com que, se você precisar de um bolo totalmente branco para escrever um nome, um bolo de casamento, não vai aparecer nenhum farelo. Muitas pessoas fazem isso, principalmente se a massa for de chocolate, tem essa dificuldade na hora do alisamento, sobe farelo e fica aqueles pinguinhos mostrando. Aqui não vai mostrar, porque a gente vai primeiro fazer a colinha. Então eu passo uma pequena quantidade aqui, olha, tá? De qualquer maneira. Aqui eu passei, ó, na lateral, mas você pode vir, ó, de qualquer maneira, aqui só passando uma colinha. É uma pequena quantidade para que esse farelinho todo aqui do seu bolo, ele fique colado. A intenção ainda não é cobrir, então eu separo por partes, principalmente para quem é iniciante, você tem dificuldade no início, né? Então, ó, não tem, como eu falei, não tem regra aqui para fazer a colinha, tá? A gente só vai colocar parte aqui do chantilly sobre o bolo e vamos agora selar esse bolo. Então, com o auxílio da espátula, a gente vai aqui, olha, espalhando, tá? Nesse movimento, ó, você vai espalhando. Aqui a gente não quer deixar reto, aqui a gente não precisa deixar reto, a gente só quer espalhar. Ó, então talvez você tenha essa dificuldade. Eu espalharia com mais facilidade, mas talvez no início você faça isso e saia farelinho ali no seu chantilly. Então é isso que a gente não quer, ó. Todos os farelinhos possíveis que teria aqui na massa, se aparecer algum, ele vai ficar escondido, porque a gente tá fazendo aqui uma selagem, tá? Então você vai fazer isso em todo o bolo. Olha lá. Vai passando a espátula em todo o bolo. Vamos à função aqui de cada ingrediente? Então vamos lá. O chantininho que eu passei para vocês, ele é composto de 4 principais ingredientes, que é o leite em pó, o leite condensado para hidratar, que nós vamos falar disso depois, o emulsificante, o chantilly e o glacê real, né? Então vamos lá. O chantilly é a cobertura que você vai utilizar, né, para que ela fique resistente, é uma cobertura já conhecida. Não é o chantilly tradicional, aquele feito de creme de leite, tá? Esse que eu tô falando é o creme vegetal, aquele chantilly de caixinha, né, que para quem conhece um pouco, aí ele não é o chantilly verdadeiro, tá? Ele é um industrializado, então ele já contém emulsificante, por isso que ele tem um volume grande, tá bom? Então, a função dele é dar aqui um acabamento no bolo, fazer uma cobertura bonita, e isso aí você já conhece. Agora, a função do leitinho. O leitinho entra, tá bom? Como saborizante, ele vai dar um sabor, né, nessa cobertura. Além de sabor, ele traz uma textura, então ele vai dar uma resistência. O glacê real entra somente para trazer mais resistência, tá?
Então, para o seu chantininho não derreter de jeito nenhum, entra o glacê real. E o emulsificante entra como volume, então vai deixar essa cobertura volumosa e essa cobertura brilhante também com estabilidade. Por quê? Porque ele tem ali componentes que vai dar estabilidade. E tudo junto fica essa maravilha aqui, tá? Então, olha, aqui eu tô fazendo a colinha. Todos os buraquinhos do bolo são tampados agora. Vocês viram que aqui tinha uma imperfeição e aí eu tô tampando, ó. Vou tampando todo o buraquinho que houver aqui do bolo e nivelando esse bolo com bastante calma. Por quê? Se você estiver no início, você só quer um bolo reto, né? Depois você se preocupa com a decoração. Então, vamos por parte, como eu falei no início. Fazer bolo é como montar um quebra-cabeça. Você primeiro tem que separar todos os ingredientes, que seriam as pecinhas do quebra-cabeça. Depois disso, você vai fazendo a construção. Então, aqui é como se a gente estivesse construindo as bordas do quebra-cabeça. Precisa fazer uma selagem perfeita para que esse recheio, né, não tenha perigo de marcar aqui no bolo. Também todos os farelinhos estão colados, todos os buraquinhos tapados, o bolo bem nivelado. E aqui a gente segue já finalizando essa etapa. Primeiro o bolo fica feio, só depois você se preocupa em deixar o bolo bonito. Olha lá. Então aqui, para iniciante, esse bolo aqui já tá bem cobertinho, né? Se vocês observar, tá bem nivelado, né? Olha, aqui talvez ainda fique algum buraquinho, então você pode pegar aqui uma quantidade e vir aqui, ó, preenchendo todos os buraquinhos para que esse bolo fique bem retinho, para na hora da decoração você não passar horas decorando, né? Quantas das minhas alunas e eu mesma já passou perrengue na decoração aí, já chorei em decoração de bolo, né? Bolo desmoronando, recheio fora do ponto, então acabou isso. Olha lá, temos um bolo liso. Agora nós vamos fazer aqui a cobertura do bolo. Então a cobertura, o que vocês têm que entender é que a gente precisa texturizar isso aqui. Eu já tenho uma selagem bem firme. Agora a cobertura do bolo, se eu for deixar esse bolo espatulado, né, se eu for colocar espátulas no bolo, eu preciso texturizar e trazer uma textura mais aveludada, uma textura mais leve, uma textura mais fácil de ser liberada toda sobre o bolo. Como eu vou fazer com isso, tá? Com esse chantininho. Eu posso estar utilizando leite condensado, eu posso estar utilizando leite gelado, que vai dar certo. Até mesmo água gelada funciona aqui nesse chantininho para você ter uma ideia de como ele é resistente, ok? Outra coisa, se for cores fortes como preto, vermelho, o próprio corante vai entrar como texturizador, então ele vai deixando sedoso, porque você vai ter que pôr em boa quantidade. Agora eu faço toda a limpeza da minha borda para iniciar a decoração. Então vamos limpar aqui com papel toalha, porque aí eu já descarto esse papel e aí a gente inicia a decoração desse bolo. Aqui, olha, eu tenho a minha cobertura. E agora, nesse momento, eu vou adicionar o corante. Caso você vai fazer um bolo espatulado, você pode dosar um pouquinho de leite condensado. E sempre o teste é esse aqui. Você passa a espátula e vê se ele tá liso totalmente. Se ele estiver liso, tá? Aí você pode utilizar no bolo. Como eu vou trabalhar com bicos, essa textura pra mim já é o ideal. Se eu fosse espatular o bolo, eu ia deixar ela um pouquinho mais mole, como nós vamos ver em outra decoração. Essa decoração eu vou somente trabalhar com bicos, tá? Então eu vou colocar um pouquinho já aqui na cor desejada, nós vamos fazer um bolo fundo do mar. Então eu já vou decorar esse bolo no tom de azul e depois eu venho colocando outras tonalidades. Sempre que eu vou fazer decoração de bolo, eu vou me preocupando com os tons que eu vou utilizar. Então eu já sei que vai ser o bolo azul, tom de lilás, então eu sempre vou utilizando aqui, olha, as cores, né, que eu pretendo deixar. Então eu inicio por uma cor num tom um pouco mais forte e se eu quiser, como esse bolo vai ser degradê, se eu quiser deixar esse bolo um pouco mais claro, eu vou adicionando mais chantininho aqui, olha.
Vocês estão percebendo que tá lindo isso? Essa tonalidade é perfeita. O nome desse corante aqui é o Azumar da Iceberg, vocês encontram, né, no site da Iceberg ou nas lojas. Uma tonalidade maravilhosa. É bem parecido com o Tiffany, né? Uma mistura ali de esverdeado. Essa cor aqui é uma das minhas prediletas. Então, adoro trabalhar aqui com esses bolos, né, que tem essa tonalidade aqui tão moderninha, né, de Tiffany, mas antigamente era esverdeado. Olha lá. Então, ele já vai ficando bem sedoso, bem lisinho. Então, eu só misturo tudo para não ter aqui, olha, tonalidade diferente. E agora eu vou fazer a decoração do bolo. Então, eu vou passar um fundinho aqui de azul, pra quê? A hora que eu for utilizar o bico, esse branco não pode aparecer, ele tem que desaparecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um fundinho de azul para que não apareça de jeito nenhum. Aqui com uma pequena quantidade, olha, eu coloco aqui no bolo, porque eu não quero aquele bolo com uma camada enorme de chantilly. Eu só vou, olha, dar uma espalhada aqui. Então isso aqui pra mim já vai ser o suficiente para ficar azul. Se seu bolo fosse todo azul, você poderia fazer a selagem azul? Pode já fazer, tá? Não tem problema nenhum. Só queria mostrar para vocês aqui como fazer a colinha. Eu venho, olha, que facinho de utilizar. Venho espalhando primeiro da mesma maneira, me preocupando somente em espalhar e depois eu venho alisando. Quando vocês pegarem prática, quem não tem prática ainda, vocês vão fazer isso muito rapidamente. Parece que são muitos processos, mas são coisas assim bem rápidas de se fazer. Então, olha, aqui já fiz toda a lateral do bolo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou passando a espátula, olha, eu pego a espátula retinha, vou passando a espátula e retiro o excesso. Porque, como eu falei, eu não quero uma camada grande de chantilly, então eu vou retirando todo o excesso. Ó, todo o excesso de chantilly vai saindo. E o meu bolo vai ficando retinho, retinho, para que eu consiga aqui trabalhar com bicos. Não tem problema nenhum subir aqui, olha, um pouquinho, tá? Se você fosse utilizar essa parte aqui branca, você teria que raspar. Então, você viria com a espátula de lateral, tirando toda a parte. Eu vou fazendo a quina. Chegou na quina, tá retinho, ó, eu saio pro lado e retiro. E aí eu passo de novo. Só levando o chantilly pra lá e pra cá pra fazer a cobertura. Chegou na lateral, eu viro, olha lá, virei e continuo. Virei e continuo. Simples assim. Então, olha, o bolo já tá azul. Agora a gente vai iniciar com a decoração. Só uma dica aqui, eu escolhi o meu bico, que é o bico pétala, tá? O número 124. Eu coloco o meu bico na manga e coloco ele até o final. Marco aqui, olha, então só depois que coloquei o bico que eu retiro a ponta. Com o auxílio da tesoura eu retiro a ponta. Olha lá, retirei. E aí, se esse bico não sai todo ainda, aí eu desço ele mais um pouquinho e retiro mais um pouco. Por que isso? Se você corta muito, não dá firmeza na hora da decoração, olha. E aí esse bico saiu todo pra fora, então tá aqui na metade. Essas bordinhas podem atrapalhar dependendo da marca da manga que você vai estar utilizando. Uma dica é você cortar elas, tá? Então você vem aqui, ó, corta elas na diagonal, porque aí não vai te atrapalhar. Olha lá. Tá? Então aqui o bico tá totalmente livre pra gente iniciar a decoração. Agora eu vou pegar o meu chantilly
que tá lá na geladeira e adicionar uma quantidade de chantilly nesse aqui que já está tingido, porque aqui nos bolos nós não temos perda de nada, é mínima a perda que nós vamos ter. Olha, já tá um azul, eu só vou completar aqui um pouquinho mais, não vou colocar aqui mais corante e vai ficar nessa tonalidade um pouco mais clara, com um fundo um pouco mais escuro, não tem problema nenhum, porque exatamente se acontecer de mostrar a bordinha ou qualquer coisa, não tá branco, ele tá azul. Então é isso que você tem que pensar, você é iniciante. Quando você começar a fazer as decorações, você já não vai ter mais essa preocupação. Então vamos lá. Então aqui tá o branco, eu vou retirando aqui, olha, uma quantidade que eu sei que vai ser o suficiente para eu fazer a lateral. E o resto eu cubro e guardo novamente. Vamos para mais um pulo do gato e esse é muito importante. Olha a quantidade de chantilly que eu coloquei na manga. A manga é grande, vocês percebem, então eu tenho praticamente metade. Olha, por quê? Porque aqui o meu chantilly não aquece, tá? E eu consigo fazer um trabalho muito bonito. Todo chantilly parado, ele volta a ser poroso, vai ser necessário você movimentá-lo. Então, eu coloquei aqui na manga o chantilly, eu giro a manga para que ele fique bem apertadinho aqui, tá? E eu agarro aqui com o polegar e com o indicador e quem pressiona são esses meus dedos aqui para que saia a quantidade ideal. Então, eu não faço força, eu faço movimento, sempre pressionado. Por que muitas pessoas fazem força? Porque isso aqui tá solto. Aí ela fica apertando isso. E aí sobe chantilly, faz uma sujeira, então você sempre vire. Olha lá, virei, deixei bem apertadinho, até começar a sair praticamente, ó. E agora eu vou fazer o teste pra vocês, ó. Aqui, ó, com esses dedos aqui, ó, esse tá pressionado. Com esses dedos, ó, facilmente ele começa a sair. Então a gente vai fazer a decoração. Nós vamos fazer um desenho de um U aqui, tá? Que a gente vai fazer um babadinho, como se fosse umas escamas em toda a lateral do bolo, subindo e mudando a tonalidade. Então bora lá. Aqui eu inicio da parte de cima. Eu vou desenhar isso aqui pra vocês. Então, eu vou fazer esse movimento, olha. Esse movimento. Porém, ele tem que chegar até embaixo, a não ser que eu vá colocar a decoração embaixo, ok? Então, quando eu fizer esse movimento, o bico, olha, é exatamente essa ondinha que eu vou fazer, ó. Exatamente ela. Por quê? O meu bico, ele não é como a ponta da faca, ele tem mais um espaço aqui. Então, se eu fizer exatamente aqui em cima, a borda dele encosta lá no meu prato. Dessa maneira, olha. Pressionei, começou a sair, olha. Empurrei, 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 olha. Tá vendo? Ele chega a encostar. E a gente vai fazendo isso novamente. Então, é o formato de um U. Aqui, você sempre vai intercalar, para não ficar espacinho, olha. Tá? Se você quiser fazer mais curtinho ou maior, isso vai depender de cada um. Então, pressiono, desço e subo. Pressiono, desço e subo. Pressiono, desço e subo. Olha lá. E aí eu chego lá na ponta do meu bolo. E aí eu vou fazendo isso em toda a lateral. Aqui eu também vou intercalar para não ficar espaço, olha. Eu intercalo bem aqui. Ó, comecei lá daquela pontinha e desço aqui e subo aqui. Olha lá. E aí a gente vai fazendo isso sucessivamente. Aqui, se seu bico fica sujo, você limpa o bico e continua fazendo toda a volta do bolo. Então, tira o excesso, passa o seu bico num guardanapo. Então, você passa o seu bico no guardanapo para que ele esteja sempre limpo, ok? E continua a decoração.
Vamos fazer mais um, dessa vez nós vamos intercalar. Então, aonde tem aqui, olha, o espacinho, a gente faz outro. Então, a gente vai intercalando essas ondinhas, essas escamas. Agora que eu quero trocar de tonalidade, eu vou utilizar esse mesmo azul como fundo. Mas aqui, olha, tem uma quantidade grande e eu vou usar alguns detalhes em cima de azul. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a parte desse chantilly e tonalizar só uma parte dele. Se eu precisar, como eu sei que em cima eu vou utilizar azul, aí eu utilizo essa parte aqui. Porque se eu tingir tudo já, se sobrar roxo e eu for utilizar azul, aí eu acabo perdendo uma quantidade de chantilly. Como eu tô fazendo tom sobre tom, eu não vou trocar de manga. Eu vou tirar todo o excesso que eu tenho aqui e vou continuar utilizando essa mesma manga com esse mesmo bico sujinho de azul. Agora, eu pingo aqui pequenas gotas, porque eu não quero uma tonalidade muito forte, e eu tonalizo aqui esse azul, transformando ele num tom de lilás. A cor ainda não chegou, vou colocar mais umas gotinhas. Sempre aos poucos, porque se fica forte, você não consegue consertar. Aqui já deu o tom, só falta misturar e fazer o mesmo procedimento. Tiro o excesso até começar a sair lilás. Olha que lindo aqui. Começa a sair meio manchadinho. E isso é que fica muito bonito na decoração do degradê. Agora nós vamos para a última camada e depois vamos finalizando em cima a parte do bolo. Como eu falei, o que sobrou de chantininho eu tiro para reutilizar na parte de finalização em cima. Agora eu vou fazer um tomzinho com esse restinho que sobrou aqui, olha. Uma tonalidade de cor de rosa. Outra cor. Vou colocar mais uma gotinha de rosa. Pessoal, olha a perfeição desse chantininho. Nada de porosidade. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos finalizando o nosso bolo. Ainda com a manga sujinha. Olha lá. Coloco lá no fundo. Seguro. Tiro todo o excesso. Ó. Empurro. Giro. Até começar a sair. Começou a sair ali, olha, cor de rosa, já começo a colocar na decoração do bolo. Agora vamos finalizar a parte de cima. Lembra aquele restinho de chantininho? Olha, ele começa a ficar poroso. Então, eu amasso ele novamente e agora nós vamos para a parte de cima do bolo. Aqui eu vou utilizar o bico 69, tá? É um bico folha. Olha.
E ele vai sair umas ondinhas e eu vou fazer na parte superior do bolo e depois só colocar alguns detalhes. Agora, em toda a parte superior do bolo, eu vou fazendo essas ondinhas, mesmo que encoste aqui na bordinha, aonde está uma tonalidade de lilás, tá? Então, a gente vai aqui, olha. Eu coloco bem aqui encostadinho e eu venho fazendo esse movimento, olha. E aí, eu faço isso em toda a lateral do bolo. Vocês perceberam que aqui, olha, só tá uma camadinha bem fina de chantilly, né? E todo o bolo, ele tá ficando totalmente coberto, bem decorado e não necessariamente com uma quantidade excessiva de chantilly. Muitos clientes não gostam, só que para nossa parte artística é necessário que a gente tenha uma cobertura, onde essa cobertura vá realmente cobrir todo o bolo. Quando o cliente pede pouco chantilly, você tem que dar outra opção, muitas das vezes, de decoração, porque dependendo da decoração não vai ficar bom com uma pequena quantidade de chantilly. Esse bico aqui é um bico muito utilizado na confeitaria e ele tem exatamente uma dosagem bem pequena de chantilly. Eu venho fazendo toda a borda, por que eu não vou fazendo assim? Porque eu só tenho esse chantilly nessa tonalidade. Então, a hora que acabar, eu vou ter dificuldade de encontrar, de conseguir chegar na mesma cor. Então, se acabar aqui, olha, eu já tô percebendo que mais essa volta, o meu chantilly já acaba. E aí eu vou utilizando o restante das minhas cores ali que sobrou. Olha o tantinho que sobrou. E agora eu vou fechando aqui o bolo. Para ir fechando essa decoração, eu coloco uma pequena quantidade de branco naquele chantilly, na tonalidade de azul mar. Esse chantilly eu vou fechar e guardar. E eu continuo agora utilizando esse mesmo restinho de chantilly para finalizando a minha decoração. Então agora que eu já cobri todo o bolo, agora a gente vai fazer só a finalização com decoração. Esse bolo é um bolo bem simples, bem iniciante, mas dá pra ver que realmente quando a pessoa pegar esse bolo, ela vai se encantar e vai achar que esse bolo realmente é de profissional. Então vamos fazer algumas algas subindo aqui pela lateral do bolo, algumas em cima, e colocar as decorações que são confeitos de açúcar. Utilizando o mesmo bico que eu utilizei em cima, eu venho aqui no rodapé, ó, fazendo o mesmo movimento. Olha lá, subindo algumas algas. E aí eu aproveito para enfeitar um pouquinho ali o prato também. Esse corante que eu estou utilizando é o verde limão. Com aquele restinho de chantilly eu tingi e coloquei aqui o verde limão para que, como eu falei para vocês, para que não haja sobras. Então eu já defini a frente do meu bolo. Vocês estão percebendo que aqui eu coloquei só alguns, olha, só algumas algas e aqui eu coloquei uma quantidade maior. Então aqui já é a frente do meu bolo. E aqui, olha, eu vou fechando, finalizando a decoração com todo o meu chantilly para que não haja perdas. Como aqui é a frente, então eu coloco aqui, olha, algumas algas também. Todo bolo vai ter uma frente e é importante que você consiga definir isso. Eu sempre gosto de deixar
aqui o topo, o centro do bolo, meio livre, dependendo da encomenda ou da pessoa que te pedir, porque você tem que entender se vai ser você que vai colocar a decoração ou a mãe da criança, o aniversariante vai querer colocar a vela. Então sempre o centro do bolo, a não ser que seja flores ou que a decoração peça isso, já imagine o bolo pronto na mesa, porque assim você vai facilitar a decoração, né, do bolo. Às vezes a pessoa quer colocar um enfeite aqui, então você já tem que definir isso também com a pessoa que for encomendar o bolo com você. Colocando só algumas alguinhas aqui, olha lá. Então aqui eu já terminei, olha, zero perda de chantilly, zero. Acabou todo o excesso do meu chantilly, ficou um chantilly ali, que é aquele que eu te mostrei, lilás, que ele também vai entrar aqui na decoração. Então, para vocês terem uma ideia de quando a gente se programa, como que tudo vai ficando perfeito. Zero perdas de chantininho aqui, e assim a sua lucratividade vai ser muito maior. Se não tiver flor nos meus bolos, eu não sou a Bia, né? Então vamos de flor também no bolo. Utilizando o restinho de chantininho que nós temos. Na última aula você verá e aprenderá juntamente comigo a fazer flores lindas para colocar nos seus bolos. Calma que nós já estamos chegando ao fim, eu prometo. Então agora é o grande finale. Eu vou utilizar pérolas comestíveis. Essas pérolas são feitas de açúcar e também confeitos de açúcar, para a gente dar aqui um up na nossa decoração. E depois eu vou finalizar levemente aqui com um perolado jogando em todo esse bolo. Então eu vou escolher aqui o lugar onde eu vou colocar. Aqui na bombinha eu tenho um pouquinho de álcool de cereal com pó perolado e eu vou dar uma leve borrifada. Olha que bonito que fica. Eu poderia borrifar todo o bolo ou alguns pontos estratégicos que eu queira destacar. Olha que bolo mais lindo. Pessoal, então finalmente estamos chegando ao final e eu quero só destacar uma observação para vocês. Olha aqui o final da aula. Nada de perdas. Isso é muito importante para que você consiga trabalhar e ter realmente lucro, porque muitas pessoas trabalham, mas não vê o lucro e talvez o seu lucro possa estar indo para o lixo, tá? Então na próxima aula eu vou explicar o que eu vou fazer com o chantilly que sobrou lá, com o chantininho que sobrou lá na geladeira. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta, se fizer um bolo parecido com esse, me marca que eu vou adorar ver. Tá? Vocês viram que com apenas 2 bicos eu consegui fazer uma decoração tão bonita, cheia de detalhes, que vai agradar muitos. E isso nível iniciante. Então você pode esperar aí muita coisa boa desse curso que vai estar completo, arrasando, com muitas dicas e pulos do gato para você. Eu te vejo na terceira e última aula. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!